Enquanto a vida de quase 30 mil famílias brasileiras desmoronava diante de seus olhos e as economias de décadas, indenizações e fundos de pensão conquistados com suor se transformavam em pó, um único homem continuava a brindar com príncipes em campos exclusivos de polo. Ricardo Mansur nunca se limitou ao desejo comum de ser apenas um empresário de sucesso no varejo. Suas ambições eram muito mais vastas e calculadas. Ele adquiriu ícones centenários da história nacional, como as lojas Mapping e Mesbla, e transformou esses símbolos de confiança em escudos financeiros para sustentar um estilo de vida de ostentação extrema. Sua rotina era composta por jatos particulares, itens de colecionador raríssimos e jantares regados a vinhos, cujos preços superavam facilmente o valor de um carro popular. Tudo isso financiado pelo esvaziamento de suas próprias empresas. A queda dessas gigantes do mercado, que por gerações foram consideradas fortalezas inabaláveis, não foi fruto de um mero acidente de percurso ou de uma oscilação imprevisível da economia. O que ocorreu foi uma drenagem consciente e sistemática de recursos corporativos para fins pessoais. Mansur não teve a paciência de acumular o capital necessário para adquirir seu império de forma orgânica. Em vez disso, ele utilizou a corretora de sua família como base para fundar um banco próprio. Essa instituição financeira tornou-se a ferramenta principal para alimentar sua expansão desenfreada, criando um ciclo vicioso de dinheiro fantasma. Dessa forma, o herdeiro de um tradicional negócio de tecidos transmutou-se no dono de uma sofisticada casa de apostas financeira, onde as regras eram manipuladas para que a banca nunca sofresse as consequências das perdas reais. Esse plano parecia brilhante e infalível aos olhos do mercado, até o momento crítico em que o sistema regulatório percebeu que o autoproclamado rei do varejo estava jogando com cartas que sequer existiam na realidade. Hoje, analisamos em profundidade o dossiê de Ricardo Mansur, o homem que implodiu os maiores símbolos de consumo do Brasil e deixou um rastro de desolação econômica por onde passou. Sua trajetória não é apenas um relato de má gestão, mas um estudo sobre como a busca incessante por poder e reconhecimento social pode levar um indivíduo a sacrificar o sustento de milhares de funcionários em prol de um teatro de luxo. Vamos detalhar cada movimento dessa engenharia financeira para entender como ele conseguiu manter essa fachada por tanto tempo, enganando investidores, fornecedores e o público em geral. Para compreender como Mansur conseguiu sustentar essa ilusão e manipular as expectativas de uma nação inteira, precisamos retornar ao ponto de partida de sua jornada. Nascido em 1948, em uma família onde o comércio corria nas veias, ele era filho de um imigrante libanês que construiu a tradicional Tecidos Mansur, no centro de São Paulo. Embora tenha crescido em berço de ouro, Ricardo rejeitava o modelo de negócios disciplinado e paciente de seu pai, focado no atendimento de balcão e no lucro honesto metro a metro. Ele não desejava esperar décadas para consolidar sua fortuna. O que o atraía era a velocidade do mercado financeiro e o status imediato que o controle de grandes capitais proporcionava. Essa impaciência foi o combustível que o levou a transformar o patrimônio sólido da família em liquidez para apostas arriscadas, marcando o início de sua ascensão e subsequente queda. Durante as décadas de 60 e 70, Ricardo Mansur consolidou sua presença como uma figura onipresente na vida noturna de São Paulo, frequentando os clubes mais restritos e exclusivos da alta sociedade. Ele compreendeu precocemente uma lição fundamental do poder. A verdadeira riqueza
não provém apenas do esforço físico, mas da qualidade das conexões estabelecidas nos círculos onde a economia é decidida. Utilizando o prestígio acumulado por seu pai, ele conseguia transitar por salas de reuniões onde se definiam os rumos financeiros do país, empregando uma lábia refinada para projetar uma imagem de prosperidade que muitas vezes superava a sua realidade financeira concreta. Em 1973, ele selou definitivamente sua entrada na elite ao se casar com Patrícia Rollo, uma influente socialite de família tradicional, cuja circulação pelos salões mais sofisticados conferiu a Ricardo a legitimidade necessária perante o establishment paulistano. Esse matrimônio não representava apenas a formação de um núcleo familiar, mas sim a criação da moldura perfeita para o personagem que Mansur estava meticulosamente construindo, o empresário de sucesso absoluto e pai de família exemplar. Enquanto seu pai encarava o comércio de tecidos como um fim em si mesmo, onde o lucro era extraído da venda direta ao consumidor, Ricardo visualizava o estoque apenas como uma ferramenta estratégica de alavancagem. Para ele, as mercadorias não serviam para serem entregues aos clientes, mas para serem oferecidas como garantia real aos bancos em troca de empréstimos cada vez mais vultosos. Ele passou a operar no mercado de capitais de maneira extremamente agressiva, transformando o patrimônio imobiliário e sólido da família em liquidez imediata para alimentar apostas financeiras de alto risco, refinando sua maior arma, a capacidade de vender uma segurança inexistente. Na metade dos anos 90, Mansur já não era mais um simples herdeiro ambicioso, mas um predador financeiro experiente, pronto para o movimento que mudaria sua trajetória definitivamente. Em 1995, ele deu seu passo mais ousado ao adquirir o Banco Crefull, momento exato em que deixou de ser um intermediário que negociava papéis de terceiros para se tornar o dono de sua própria casa de apostas. Com a carta patente de um banco em mãos, ele obteve o poder legal de captar recursos diretamente do mercado para financiar seus planos pessoais de expansão desenfreada. O Crefull não era uma instituição bancária convencional, voltada para o atendimento ao grande público. Funcionava como um banco de elite e uma espécie de clube privado que movimentava fortunas longe da fiscalização rigorosa, servindo como o cartão de visitas ideal para que o sobrenome Mansur se tornasse sinônimo de uma nova e agressiva força financeira no Brasil. Entretanto, Ricardo não se contentava em ser apenas um banqueiro discreto, operando nos bastidores de um escritório luxuoso. Ele possuía uma sede insaciável por palco, reconhecimento popular e influência direta no cotidiano das pessoas. Usando o capital dos investidores do Banco Crefull, ele decidiu financiar o sonho de se tornar o imperador absoluto do varejo nacional, elegendo para isso o alvo mais emblemático da capital paulista. Embora a Mesbla fosse a verdadeira gigante em termos de faturamento e presença nacional, o Mapim era o troféu que proporcionaria a Mansur o status de realeza no coração da elite que ele tanto desejava impressionar. Fundada por ingleses em 1913, a loja era o quilômetro zero do consumo e uma instituição que ensinou gerações de brasileiros a comprar, tornando-se o ponto de encontro obrigatório e o símbolo máximo de sucesso social para quem ostentava suas icônicas sacolas listradas. Por muitas décadas, o Mapim foi visto como uma instituição imortal e inabalável, representando um pilar de estabilidade na economia brasileira. Ele sobreviveu com resiliência à quebra da Bolsa de Nova York em 1929, atravessou os períodos turbulentos de duas guerras mundiais e resistiu a inúmeros planos econômicos,
e trocas de moedas que devastaram outras empresas. No entanto, essa imagem de fortaleza era, em meados dos anos 90, apenas uma fachada desgastada, pois o gigante já estava profundamente ferido por uma gestão familiar antiquada e dívidas que se acumulavam. Enquanto redes estrangeiras modernas avançavam agressivamente sobre o mercado nacional, o Mapping mantinha o seu prestígio histórico, mas sofria com uma carência desesperadora de fluxo de caixa, tornando-se o alvo ideal para alguém que prometesse um fôlego financeiro imediato e salvador. Quando a compra do Mapping por Ricardo Mansur foi oficializada em agosto de 1996, o mercado assistiu ao que parecia ser um golpe de mestre financeiro, mas que na verdade se baseava no uso de recursos fictícios. O esquema operava através de uma lógica perversa. Primeiro, Mansur convencia os bancos de que o patrimônio da loja era tão valioso que a própria empresa serviria como garantia para o empréstimo usado na sua compra. Em seguida, ele utilizava o dinheiro que estava no caixa da loja, recursos destinados originalmente ao pagamento de fornecedores e salários dos funcionários, para quitar as parcelas do crédito que ele mesmo havia tomado. Era uma manobra onde o comprador adquiria o bem, utilizando os ativos do próprio alvo para pagar a entrada, sem desembolsar capital pessoal, criando uma cortina de fumaça que enganou investidores e analistas por um tempo considerável. O apetite de Mansur, contudo, era insaciável, e apenas um ano após a aquisição do Mapping, ele partiu para o seu próximo grande alvo, a tradicional gigante carioca Mesbla. Se o Mapping simbolizava o coração de São Paulo, a Mesbla era a gigante que abraçava o território brasileiro de ponta a ponta, sendo onipresente na vida das famílias desde sua fundação em 1912. No seu auge, a rede vendia de tudo, desde itens de perfumaria fina até lanchas e automóveis, tornando-se um rito de passagem para a classe média. Ao adquirir a Mesbla, Mansur acreditava que, ao somar dois problemas gigantescos, conseguiria forjar uma solução bilionária de mercado. Para manter as engrenagens girando, ele intensificou o que ficou conhecido como o golpe dos fornecedores, usando o nome das marcas para obter mercadorias com prazos impossíveis, garantidos por documentos sem lastro emitidos pelo seu próprio banco. Enquanto os bastidores de suas lojas já exalavam o odor do desastre iminente, Mansur vivia o apogeu de sua imagem pública como o expoente máximo do polo mundial. Esse esporte, conhecido por ser um dos mais caros e exclusivos do planeta, servia como sua vitrine e refúgio, onde ele mantinha uma estrutura de elite com dezenas de cavalos de raça que recebiam tratamento superior ao de seus próprios funcionários. O custo mensal para manter essa cavalaria no Helvetia Polo Country Club era astronômico, ultrapassando somas que drenavam diretamente o capital que deveria estar nas prateleiras de suas lojas. Mansur circulava com naturalidade entre príncipes e bilionários internacionais, vendendo a ilusão de um magnata de sucesso absoluto, enquanto o contraste social se tornava ácido. No mesmo dia em que ele era fotografado em competições luxuosas, vendedoras do Mapping tinham seus planos de saúde cortados por falta de pagamento. O castelo de cartas começou a desmoronar de forma definitiva em 1999, quando o Banco Central descobriu que a instituição financeira de Mansur funcionava como uma farsa arquitetada sob a lógica do caixa único. Na prática, Ricardo tratava o banco e as redes de varejo como se fossem sua conta corrente pessoal, sem qualquer separação entre o capital dos investidores e os gastos operacionais de suas empresas. O banco captava recursos de terceiros
com promessas de alta rentabilidade. Mas em vez de aplicar esses valores de maneira segura, Mansur os desviava sistematicamente para cobrir os rombos monumentais do Mappin e da Mesbla. O público externo não conseguia enxergar o abismo financeiro porque o dinheiro dos correntistas era usado para manter as luzes acesas e as prateleiras minimamente abastecidas, ocultando o fato de que a instituição já estava tecnicamente insolvente. No momento em que o Banco Central decretou a intervenção e interrompeu as atividades do banco, o coração do Império de Mansur parou de bater instantaneamente, revelando a fragilidade de todo o sistema. Sem a máquina de fabricar dinheiro fantasma, ele não possuía recursos reais para honrar compromissos básicos, o que gerou um efeito dominó brutal em todo o setor de varejo. No dia seguinte ao fechamento do banco, os fornecedores interromperam as entregas e as lojas icônicas, que antes eram símbolos de luxo, ganharam um aspecto fantasmagórico com corredores desertos e prateleiras vazias. Milhares de clientes que haviam pago por produtos em listas de casamento ou eletrodomésticos viram as portas se fecharem sem receber nada, enquanto o império desmoronava com os funcionários ainda dentro das unidades, sem saber se teriam um emprego no dia seguinte. O impacto social foi devastador, com mais de 20.000 trabalhadores demitidos sem receber um único centavo de indenização, enquanto Ricardo Mansur continuava a desfilar sua rotina de luxo no clube de polo como se nada tivesse acontecido. Diante desse cenário de terra arrasada, a justiça iniciou uma devassa em sua vida privada, revelando uma coleção de arte e pratarias dignas de museus reais dentro de sua mansão, enquanto ele alegava oficialmente que as empresas não possuíam fundos. Entretanto, a justiça logo percebeu que a maior parte do patrimônio havia se tornado invisível. Anos antes da quebra, Mansur já preparava o terreno através de uma complexa engenharia jurídica. Mansões, fazendas e carros de luxo foram transferidos para nomes de terceiros e empresas de fachada, garantindo que o rei do varejo saísse dos escombros ainda rico, enquanto seus credores e ex-funcionários ficavam de mãos vazias. Atualmente, mesmo após ter sido protagonista de várias prisões mediáticas que se transformaram em portas giratórias graças a uma artilharia de recursos jurídicos, Mansur permanece como um símbolo da impunidade dos crimes de colarinho branco no Brasil. Aproximando-se dos 80 anos, ele ainda é visto frequentando os restaurantes mais caros de São Paulo, mantendo um padrão de vida que desafia a lógica das sentenças judiciais que acumula. Sua trajetória serve como um alerta amargo sobre o empresário predador, aquele que utiliza marcas históricas não para preservá-las, mas para extrair delas até o último centavo de valor antes de abandonar a carcaça. O silêncio cínico que encerra essa história deixa uma reflexão necessária sobre a arquitetura das grandes fortunas, e se o brilho que vemos nas capas de revistas não passa de um teatro esperando o momento de fechar as cortinas e deixar a conta para o público.